Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos de todo o coração te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade. Na verdade, um privilégio que o Senhor oferece à tua igreja de podermos estar na tua presença, Senhor. E quando a tua presença se faz, meu Deus, tudo muda, tudo se transforma. Uma alegria incontida enche a nossa vida, o nosso coração, meu Pai. E nós estamos felizes, Senhor, por estarmos na tua casa, te louvando. Queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito. E sabemos aqui, cada um de nós, que o Senhor tem muito mais, pois tu és uma fonte inesgotável de poder, de graça e misericórdia, meu Deus. E nós queremos continuar bebendo desta fonte, tomando desta água viva, meu Pai, porque é ela, Senhor Deus, que nos firma, é ela que nos coloca de pé, é ela que alimenta a nossa fé, é ela que faz, meu Deus, sermos servos e servas do Deus Altíssimo, meu Pai. E eu quero te pedir que a tua palavra agora, Senhor, venha, meu Deus, trabalhar no coração de cada um de nós, meu Pai. Tu conhece o nosso interior, tu nos formaste, Senhor. Tu conhece o que necessitamos, conhece o que precisamos. Então sabemos, meu Pai, que nesta noite tu usarás os teus servos, meu Pai, para trazer uma palavra do teu coração para as nossas vidas. Uma palavra que transforma, que alimenta, que fortalece, que nos deixa, Senhor Deus, cada vez mais perto de ti, Senhor. Nos ensina e continua nos ensinando a nos esvaziarmos cada vez mais, meu Pai, e nos enche cada vez mais com o teu Espírito Santo, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco e nos abençoa. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vou convidar você a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos ler por enquanto um versículo apenas, mas depois nós vamos ler bastante desse livro de Atos. Capítulo de número 4. Se você tiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar toda a leitura com quem estiver do seu lado, para você poder participar e ter comunhão conosco nesta palavra. Capítulo de número 4, versículo de número 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Amém? Aleluia. Vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui praticamente desde sexta-feira com a igreja local, envolvido aqui com esse tema da nossa concentração, e a partir de sábado com as demais igrejas que faz parte da Igreja Evangélica Fontes Águas Vivas, trabalhando em função desse propósito que o Espírito Santo colocou no nosso coração, que é de fazer você compreender o motivo pelo qual você está na igreja, o motivo pelo qual Jesus alcançou a sua vida. Na sexta-feira nós falamos a respeito dessa distância que existe entre
o esvaziamento e o preenchimento. Nós falamos a respeito das obras da carne, que é das quais a gente precisa se esvaziar. E nós falamos da obra do Espírito, que é do qual a gente precisa se encher. Então, quando a gente assim separa duas coisas, na nossa mente isso fica quase que meio que assim, né? Como se fosse com uma linha divisória. Do lado direito uma coisa, do lado esquerdo outra coisa. Mas nós vimos aqui na sexta-feira, na palavra de Deus, que não é para a gente manter essas duas coisas com uma linha divisória. A palavra fala que nós temos que manter uma grande distância entre as obras da carne e o mover do Espírito Santo na nossa vida. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, e para isso a palavra ela fala assim, que a gente não deve simplesmente não praticar, não fazer. Mas a palavra de Deus ela fala que nós devemos nos manter distante, que nós devemos deixar de olhar, às vezes deixar até de falar, né? Hoje o nosso procedimento está bem longe daquele procedimento comum que a grande maioria das pessoas. Nós não podemos assim ter uma confusão de mente. Nós somos gente diferente. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo de boas obras. Um povo para ser cheio do Espírito Santo. Num mundo como este que nós vivemos, sim, no mundo de trevas, no mundo tenebroso, no mundo que vive no meio de um caos, Deus nos colocou aqui. E Ele chamou aqueles que não são, para que aqueles que não são, no poder de Jesus Cristo, possam confundir os que são. Aleluia. Mas na verdade isso parece que às vezes causa uma confusão não nos outros, causa uma confusão em nós. E não era para causar uma confusão em nós, era para causar uma confusão nos outros. É assim que a palavra fala. Mas qual é a confusão que causa em nós? É que a gente acha que a gente não é. A gente acha que a gente não pode. A gente que acha que a gente não vai chegar. E como de fato a gente não, mas o poder do Espírito Santo que está em nós faz essas coisas acontecerem. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chegou a uma conclusão e ele definiu isso de uma maneira mais talentosa possível, quando ele fala assim: já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Fala assim: já não sou mais eu, Cristo vive em mim. Aí no sábado, nós meditamos numa palavra que falava exatamente para a gente seguir o exemplo. Então não é para a gente fazer o que ninguém fez. Não é para a gente fazer o impossível. A Bíblia fala que era para a gente seguir o exemplo de Cristo. Tomando como exemplo o fato dele ter se esvaziado, para que Ele pudesse fazer esta obra de Deus nas nossas vidas. E nós comentamos aqui junto com a igreja, que Jesus então, Ele deu esse primeiro passo, e Ele se esvaziou da sua divindade. A Bíblia fala para nós, e nós vimos aqui isso no sábado, de que Jesus se esvaziou da sua glória, e a Bíblia fala que Ele se esvaziou da sua vida, da eternidade, onde Ele estava ali na glória do Pai, junto com o Espírito Santo. E nós vimos que Ele fez isso não de uma maneira obrigada, mas Ele fez isso de uma maneira voluntária. E a Bíblia fala que Ele percorre todo esse processo, deixando de ser
totalmente divino, mas para ser também totalmente humano. E como humano, experimentar tudo aquilo que nós vivemos, para que pudesse nos conhecer, em função de poder nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque como que Deus iria entender quando a gente fala assim, poxa, eu tenho dor? Como que Deus poderia entender quando a gente fala assim, poxa, eu estou com sede, olha, eu estou solitário? Então Deus não podia entender esse tipo de informação. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, então, ele se disponibilizou a nos entender, ele se disponibilizou a nos compreender. Essa é uma grande dificuldade. Nós precisamos nos esvaziar disso, por exemplo, porque a gente às vezes não se dá, às vezes, com as pessoas, e às vezes até mesmo as mais próximas. Às vezes o marido não se dá com a esposa não se dá com o marido, pai não se dá com o filho, porque a gente não está disposto a se esvaziar e procurar entender. A gente só olha às vezes para o nosso raciocínio, mas então a Bíblia fala que nós devemos tomar o exemplo de Cristo. Se esvazia, procure entender a sua esposa, procure entender o seu marido, procure entender os seus filhos, procure entender os seus pais. Se esvazia, para que você possa então ter uma visão completa dos fatos, uma visão muito mais favorável, para que possa haver cura, para que possa haver restauração. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele se esvaziou e, sendo Deus, se fez homem. E a Bíblia fala que ele fez questão, uma vez sendo homem, de não usar o atributo de Deus. Quando ele passou pelas nossas experiências, ele não abusou, ele não usou o fato dele ser Deus e falar assim, eu não vou passar por isso não. Não, ele passou 100%. Ele passou 100% as nossas experiências. E a Bíblia fala que ele culminou, o mais profundo do seu vazio foi a morte. Imagina um Deus morrendo. Um Deus não morre. Mas até isso ele fez questão de experimentar. Ele poderia chegar até na cruz, e da cruz sair de lá, como foi desafiado pelo ladrão em fazê-lo. Mas a Bíblia fala que ele não fez, ele não usurpou ser Deus, uma vez estando na forma de um homem. E a Bíblia fala que ele foi até o final. E a 7ª palavra da cruz foi exatamente essa: Pai, está consumado, a ti entrego o meu. Aleluia. Mas aí nós vimos que quando ele completou esse processo de esvaziamento, o próprio Deus, aleluia, o próprio Deus, quando ele morre, e as pessoas disseram assim, puxa, acabou. O inferno disse assim, nós vencemos. Quando todos pensavam que havia acabado, aí entrou Deus, o Pai. E aí entra Deus, o Pai, e pega aquele Cristo esvaziado. E a Bíblia fala então que o Senhor escreve o nome dele acima de todos os nomes que há no céu, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho viesse se dobrar e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Senhor, então Deus é fiel com a sua palavra. Quando ele fala assim, os humilhados serão. Sabe por que isso não acontece na sua vida? Às vezes você passa por humilhação e você continua humilhado. Você fala, poxa, mas a palavra de Deus fala que
É porque às vezes você passa por humilhação e você espera que alguém vai reconhecer. A Bíblia não fala que alguém vai reconhecer. Quando você ser humilhado, alguém vai te exaltar. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que Deus te exaltará. Então, quando você passa por uma experiência como essa, você não tem que ficar olhando para alguém. Da onde que vai vir? Quem é que vai fazer aí a honra? Não, você tem que ficar olhando para o céu. Porque é Deus que te exalta. Quando você se esvazia, é Deus que te enche. É Deus que te fortalece. É Deus que te põe de pé. É Deus que te honra. Aleluia. Então veja que Jesus, o papel dele foi se esvaziar. E a Bíblia fala, segue o exemplo dele. O seu papel é se esvaziar. E esvaziar não é difícil. O difícil é a gente achar que não vai encher mais. A gente fala assim, mas eu vou perder. Mas eu vou ficar no prejuízo. Mas eu vou ser humilhado. Mas eu vou ser envergonhado. Então, a gente fica com esses pensamentos. Esses pensamentos são dardos inflamados do inimigo. Então você tem que confiar na palavra. A palavra de Deus, ela é verdade. Passa o céu e passa a terra, e a palavra de Deus não passa. Então cabe a nós apenas se esvaziar e confiar. Se esvazia e confia. Passa um dia, passa dois, pode todo mundo se esquecer, mas ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, Deus não se esquecerá de nós. Aleluia. Deus não vai se esquecer de você. Aleluia. Os olhos do Senhor estão atentos. São os olhos do Senhor que te guarda, que te protege, que te abriga, que te consola. Então a palavra de Deus fala que o próprio Deus, enquanto Jesus estava ali se esvaziando, o próprio Deus estava se incumbindo de poder enchê-lo. O próprio Deus vai se incumbir de nos honrar, de nos encher. E a nossa maior honra, o nosso maior preenchimento não está nesta vida. Não está no fato daquilo que nós temos. Não está no gozo das possibilidades que esse mundo pode nos oferecer. Mas o maior dos dias, o melhor dia, está escrito na palavra que esse dia se chama o grande dia do Senhor. É o dia em que os mortos que foram esvaziados e que foram sepultados, finalizados nesse mundo, esquecidos por este mundo, quando Jesus voltar, eles primeiro ressuscitar e serão cheios de novo. Aleluia. E os vazios que andam nesse mundo para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo serão arrebatados. Esse será o nosso grande dia. Esse será o maior dia da nossa vida. Aleluia! E a Bíblia fala que Deus dará ordem e o anjo soará a trombeta. Ninguém vai ouvir. Os cheios estão cheios demais para ouvir. Os ocupados estarão ocupados demais para ouvir. Os preocupados estarão preocupados demais para ouvir. Mas os vazios deste mundo ouvirão. Aleluia. E quando essa trombeta tocar, tudo vai fazer sentido.
vai fazer sentido o esvaziamento, vai fazer sentido tudo aquilo que você pôde proporcionar, tudo aquilo que você pôde realizar. Então, nós, conforme foi ministrado aí no domingo, nós temos que nos esvaziar de todas as coisas da carne e nos encher, como foi ministrado ontem aqui na vigília, nos encher do Espírito. E ontem foi um derramado o Espírito Santo aqui. Ontem foi muito maravilhoso. Muitos foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Nós pudemos ver aqui um Pentecoste ontem aqui, no nosso meio. Muitos, fala assim, muitos foram batizados com o Espírito Santo. Agora fala assim, mas todos, fala mais forte, fala todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você viu aqui? E Pedro cheio do Espírito Santo. É muito bom, batismo com o Espírito Santo, não resta dúvida. É uma marca diferenciada de Deus na nossa vida e você tem que buscar. Mas tanto aquele que é batizado com o Espírito Santo, como aquele que tem uma experiência com o Espírito Santo, o importante é ser cheio do Espírito Santo. Porque não haveria sentido nenhum acontecer tudo que aconteceu aqui ontem e a sua vida continuar a mesma. A sua vida não pode continuar a mesma. A sua vida agora tem que ser diferente. Você tem que estar diferente. Você tem que pensar diferente, agir diferente, viver diferente, porque agora vai existir um mover do Espírito Santo dentro de você. Então a Bíblia fala no capítulo 2, e agora nós vamos usar bastante a Bíblia. Pega aí capítulo 2 de Atos. No capítulo 2 de Atos foi quando pela primeira vez aconteceu isso no mundo. O Espírito Santo veio sobre eles. E a Bíblia fala que eles estavam também reunidos lá em oração. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, no capítulo 2, versículo 3, fala que apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o versículo 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito. Diga: eu estou cheio do Espírito Santo. E aí eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Mas aí o apóstolo Paulo, por uma questão de ordem do culto, ele fala assim, olha, não vai adiantar a gente ficar falando em língua, tá? Porque isso aí não vai mudar a vida de ninguém. E o apóstolo Paulo foi aquele que recebeu, em termos dos que receberam o dom, porque a língua, ela é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas falar em língua faz parte dos dons espirituais. E daqueles que receberam o dom de falar em língua, quem mais falava em língua era Paulo. Paulo tinha um dom diferenciado nisso. E ele fala assim, né, que se ele chegasse na igreja e ele falasse em língua, quem que iria ser edificado? Ninguém ia sair de lá melhor. E se toda a igreja falasse em língua também, não haveria edificação do corpo. Então ele fala, por isso é necessário que haja ordem. Por isso que a igreja, irmão, não pode ser assim, uma igreja assim bagunçada, né? Por isso que a igreja, porque
desde o início ela foi estabelecida assim. Há um propósito na igreja, e o propósito da igreja é que haja edificação do corpo, é que haja conhecimento, crescimento na graça de Deus. Então, o culto ele tem que ter ordem, ele tem que ter decência. A gente tem que entender o que se fala. Quem fala precisa tomar o cuidado de se fazer entendido. E quem ouve precisa estar com desejo de compreender. Esse é o propósito. É como no negócio. Às vezes no negócio, às vezes não acontece porque quem quer vender, quem está vendendo, não está com vontade de vender. Às vezes está apegado no bem e não está com vontade de vender. Ele está vendendo, mas ele não está com vontade. Ou às vezes é o contrário, quem está comprando, também está comprando, mas não está muito afim. Então o negócio não acontece. Para que o negócio possa acontecer, tem que haver vontade de quem está vendendo e também desejo de quem está. Eu estou com vontade de pregar aqui hoje. Quem está com vontade de receber, diga amém. Aleluia. Então alguma coisa vai acontecer aqui hoje. Aleluia. Então a Bíblia fala que eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas não ficou nisso. Assim como eu tenho certeza que o que aconteceu ontem aqui conosco não vai ficar naquilo. Aquilo foi só o começo. Quem crê nisso, levanta a sua mão direita testificando e fala assim: aquilo foi só o começo. Aleluia, então vai ser só o começo. Aleluia. Foi só o começo. Porque a Bíblia fala que depois daquilo, eles não ficaram falando em língua. A Bíblia fala que depois daquilo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o fato deles ficarem cheios do Espírito Santo, houve uma mudança. A Bíblia fala que havia uma unanimidade entre eles. Eles eram unânimes. Eles passaram a ser perseverantes. E a Bíblia fala que eles comiam e partiam e bebiam do pão e do cálice todos os dias. E havia entre eles um amor, havia entre eles um cuidado. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Sabe, é isso que vai fazer com que a gente possa dizer que realmente ontem aconteceu alguma coisa, que esses 4 dias aconteceu alguma coisa na nossa vida. Se nós também tivermos uma diferença no nosso dia a dia, se nós também vivermos essa experiência de igreja, de amor, sabe, de ter o que entregar. Não é só vir na igreja para receber, é vir na igreja cheio para também ter para entregar, aleluia, para poder reconhecer a presença de Deus na vida do irmão. Porque, veja, a palavra de Deus fala assim: como que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar as pessoas que você vê? Então tem que começar primeiro aqui. Não adianta a gente falar que nós somos cheios lá. Quem que prova? Por isso que eu não gosto muito desse negócio de missionário distante, sabe? Eu gosto muito de missionário presente, missionário na igreja. Eu gosto de missionário em casa. Porque é fácil a gente ir longe e falar de amor, é fácil a gente ir longe e falar de fé, é difícil a gente falar de amor em casa, é difícil a gente falar de fé na igreja que a gente congrega, é fácil da gente falar de milagre lá para os outros, o difícil é a gente ter que viver o milagre na vida da gente.
E é isso que faz a diferença entre estar vazio e entre estar cheio. E a igreja está dizendo aqui, ela foi cheia do Espírito. Nós estamos cheios do Espírito. Avisa quem está do seu lado, fala assim, ó, você vai perceber uma diferença em mim, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Avisa aí, já avisa logo. Sabe, era uma coisa, um preocupado com o outro, um orando pelo outro, sabe, um querendo saber do outro. É isso que nós vamos precisar viver, irmãos. Nós vamos ter que estar mais próximo, nós vamos ter que estar mais envolvido. Você orando por mim e eu orando por você, amém, irmão? A Bíblia fala no capítulo 2, que eles então foram batizados e foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles então, olha lá no versículo de número 42, no versículo fala assim, ó, e perseveravam na doutrina. A doutrina para eles não era uma coisa difícil, a doutrina para eles não era um absinto, não era um amargo, a doutrina para eles era algo para ser perseverada, a ser praticada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e também na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada um havia temor. E o que acontecia por causa disso? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluia. A Bíblia fala que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo. Fala assim, estamos juntos e misturados. Fala assim, aleluia. O versículo seguinte fala que eles chegavam ao ponto por causa da necessidade. Eles estavam vivendo ali um momento de perseguição. Então a Bíblia fala que eles estavam tão cheios, que eles não então, eles tinham tanto dentro deles, que as coisas que eles tinham para o lado de fora já não tinha tanto valor como para quem é vazio do lado de dentro. Porque sabe essas coisas que nós temos, carro, casa, joia, patrimônio, só tem muito valor quando nós estamos vazios por dentro. Porque quando nós estamos cheios por dentro, essas coisas nós estamos vazios delas. Então a Bíblia fala que eles estavam tão cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que eles vendiam as suas propriedades e bens, versículo 45, e eles distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Aonde? No templo. E partiam o pão de casa, e tomavam suas refeições com e singeleza de, e eles faziam isso louvando a aleluia, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E eles estavam cheios, mas eles se reuniam de casa em casa. Um certo dia, Pedro e João disse assim: escuta, vamos dar uma chegadinha lá na igreja? E João disse para Pedro: vamos. E a igreja daquela época ainda era uma igreja que vinha lá dos judeus, que não tinha, ainda estava vazia, não tinha recebido o Espírito, mas Pedro e João estavam cheios, e a igreja estava, e eles foram para a igreja. Quando chegaram na igreja,
na escadaria da igreja, tinha um homem lá, desde nascença, fazia tempo que todo dia a família dele levava ele lá. E a Bíblia fala que esse homem era coxo. E ele ia lá, e ficava lá, e todos que passavam, ele pedia uma esmola. E quem é que dá esmola? Só dá esmola quem está vazio. A pessoa fala assim, não tenho nada, tem aqui uns trocadinhos. Esmola é uns trocadinhos, não é isso? Então, todos que entravam ali na igreja, entravam de que maneira? Vazios. Uma igreja vazia. O que adianta uma igreja vazia? Mas por que a igreja era vazia? A igreja era vazia não porque a igreja era vazia. A igreja era vazia porque as pessoas que faziam parte daquela igreja estavam vazias. A nossa igreja só vai ser cheia se as pessoas que fizerem parte dela estiverem. Quem está me entendendo, diga amém. Aí a Bíblia fala que vem Pedro e subindo a escadaria. E aquele homem acostumado vira para eles e faz o que ele fazia com todos os vazios. Me dá uma esmola. Você não tem um trocado? E ao invés deles dizerem assim, puxa, não tenho nada, dá uma esmolinha, eles disseram assim, olha, o que você está querendo nós não. Esse vazio que você espera de nós não, mas do que nós estamos cheios, nós te. Sabe, nós não estamos aqui, irmão, para dar esmola para ninguém. Não pensa que dar esmola agrada a Deus. Deus não nos chamou para dar esmola. Deus nos chamou para resolver os nossos problemas. E uma vez tendo resolvido os nossos problemas, Ele nos encheu com o seu Espírito, para que através do seu Espírito Santo, nós também venhamos resolver o problema dos outros que estão próximos de. Você quer uma esmola de Deus? Quero uma esmola de Deus. Deus não chamou a gente para dar esmola. Deus chamou a gente para resolver a nossa vida. Deus resolveu a minha, não sei se resolveu a sua. Aleluia. Eu estou cheio não de pergunta, eu estou cheio não de tristeza, eu estou cheio de resposta e eu estou cheio de alegria. E o que eu tenho, isso eu te levanta aí. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos aqui para ficar triste com o triste. Nós não estamos aqui para viver na miséria junto com os miseráveis. Nós não estamos aqui para compartilhar da enfermidade dos enfermos. Nós estamos aqui para colocá-los de pé. Nós estamos aqui para abençoar. A Bíblia fala que imediatamente os tornozelos, os joelhos responderam, e aquele homem ficou de. Aquele homem que há anos ficava na escada daí. Sabe o que ele fez? Ele entrou com Pedro e com João. E a Bíblia fala que enquanto Pedro e João entraram andando, aquele homem entrou pulando. Sabe, não é para você ficar mantendo as pessoas próximas da igreja com o seu evangelho. Não é para você ficar alimentando as pessoas em casa, ficar alimentando as pessoas lá onde elas querem, né?
nos prazeres da vida delas, com as coisas de Deus. Não é para você ficar mantendo ninguém na escadaria, nas proximidades, na periferia da cruz. O que Deus está querendo de nós é que a gente tome esse povo e coloque eles para dentro das igrejas. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Mas por que ele não entrava? Ele não entrava porque ele estava vazio, e quem passava por ele estava como? Vazio também. Mas quando passou Pedro e João, aí ele pegou 2 cheios. Seus amigos vão te estranhar, porque eles deixaram você sexta-feira vá, e vão te receber na quarta-feira. Eles deixaram você sexta-feira mais ou menos, mas vão receber você na quarta-feira abençoado. Eles deixaram você na sexta-feira se arrastando, vão receber você na quarta-feira voando na asa do Espírito Santo. Porque é isso que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que no capítulo aí de número 3, no capítulo de número 3 fala que esse coxo foi curado, mas fala que entre o capítulo 3 e o capítulo 4, fala que quando viram esse homem pulando lá, eles foram para cima, ficaram incomodados, porque incomoda a pessoa que está cheia, ela incomoda as que estão vazias. Então eles ficaram incomodados e eles começaram a perguntar, falou: escuta, como é que isso aí aconteceu? E aí foi o texto que nós lemos. Pedro, cheio falou assim: isso aconteceu porque o Jesus que vocês crucificaram, o Jesus que vocês esvaziaram, cumpriu a Deus enchê-lo, e ele não ficou na morte, mas ele ressuscitou. E este Jesus que vocês crucificaram, uma vez tendo ressuscitado, está vivo e esse homem foi curado por ele. E quando então eles falaram isso, os saduceus, que eram uma classe de religiosos, eles ficaram enfurecidos, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Tem gente que não acredita em ressurreição. Tem gente que não acredita em milagre. Tem gente que não acredita que Jesus cura. Tem gente que não acredita que Jesus liberta. Tem gente que não acredita que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas nós cremos. Por que nós cremos? Porque nós estamos cheios disso. Por que eles não creem? Porque são vazios disso. Então a Bíblia fala que por causa disso eles se enfureceram, e eles pegaram a Pedro e a João. Sabe o que eles fizeram? O prenderam. Não pensa que você vai chegar cheio lá na sua casa, você vai chegar cheio lá no seu trabalho, e você vai chegar no auge, e as pessoas vão te bater palma, e as pessoas vão esticar um tapete vermelho para você. Não fica pensando nisso não, porque o fato de você estar cheio só alegra os cheios. O fato de você estar cheio só tem valor na casa aonde existe um Deus que enche. Nós nos alegramos por você estar cheio, mas o mundo vai te perseguir por isso. O mundo vai te aborrecer por isso. Mas nem por isso, nem porque o mundo
não te aceitar cheio, nem porque o mundo vier não gostar de você estar cheio, você vai se esvaziar do Espírito para encher do que o mundo gosta que você esteja cheio, que é da carne. Então a Bíblia fala que eles prenderam Pedro e prenderam a João. E como já era de tardezinha, falaram assim: deixa eles presos aí, amanhã a gente resolve isso. Eles não lutaram contra. Pedro não arrancou mais da espada do soldado para cortar a orelha dele. Pedro agora não estava mais cheio da carne, ele estava cheio do... E ele foi preso. E acontece que chegou essa notícia lá no céu. Pedro foi preso. Como assim preso? Pedro preso? Mas não reagiu? Não, estou vazio da carne. Vazio da carne. E junto com ele foi João também. João também foi preso também. Imediatamente Deus envia um exército de anjos do céu. E a Bíblia fala que os anjos vieram, tiraram Pedro e João dali e colocaram eles dentro da igreja novamente. Quando amanheceu o dia, chegaram diante das autoridades, e as autoridades disseram assim: vai buscar aqueles dois presos, eu quero Pedro e João aqui. Eles foram lá, voltaram com as mãos vazias e disseram assim: autoridades, nós não sabemos o que aconteceu, mas a cela está fechada, os guardas estão lá em posição, mas os presos sumiram. Chega rapidamente uma notícia para as autoridades dizendo assim: encontramos eles, sabe onde eles estão? Lá na igreja, testificando daquilo que Deus fez na vida deles. Mandou buscar Pedro e mandou buscar João e ameaçaram eles, falou: olha, eu não sei o que aconteceu, mas vocês vão ter que parar de falar desse Jesus, vocês vão ter que parar de falar dessa ressurreição. Mas eles não imaginavam que ainda diante das ameaças, diga ameaças, eles permaneceriam cheios. Ao que Pedro e João respondeu a eles: não importa nós agradarmos aos homens, mas importa nós agradarmos a... Aleluia! Aleluia! Não importa você agradar pessoas, importa você permanecer cheio e agradar a Deus. No capítulo 5, eu vou deixar o caso de Ananias e Safira de lado, porque é um mau testemunho. Existe mau testemunho às vezes na igreja, e a Bíblia não esconde o mau testemunho. Mas eu vou deixar esse mau testemunho de Ananias e Safira de lado, porque eles estavam plenamente vazios, eles estavam no meio dos cheios, se fazendo de cheio, mas eles estavam... O que aconteceu com eles? Morreram. Não adianta ser vazio e se fingir de cheio. O que o vazio precisa fazer é acompanhar os que vão se enchendo. Diga para quem está lá, fala: me segue, vem atrás de mim, me segue, vem atrás de mim. Mas a Bíblia fala que então havia ali entre eles, por causa de todos aqueles acontecimentos, de toda a cidade começou a vir gente. Vinha gente, e vinha doentes, e vinha enfermos, e eles estavam cheios. E todos os doentes que vinham eram, todos aqueles necessitados que vinham eram abençoados.
Olha, eles estavam tão cheios, diga tão cheios, que eles colocavam os enfermos, os doentes, para que a sombra dos apóstolos, principalmente de Pedro, passasse por eles. Mas que absurdo, absurdo nada, para que se cumprisse as escrituras, porque você não vê Jesus curando com a sua sombra, mas você vê Pedro curando com a sua sombra, porque Jesus disse: se vocês crerem, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Aleluia, aleluia. Quem está cheio aqui comigo, diga amém. A sua sombra pode curar. Não é para esperar o final do dia para trazer para o pastor orar, não. É para você resolver. Quem está cheio comigo aqui, diga amém. É para você resolver. Em meu nome expelirão demônios, e se impuserem as mãos sobre os enfermos em meu nome, eles ficarão curados. Diga assim: em nome de Jesus, eu te expulso, demônio. Diga assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, enfermidade. Seja cheio disso. Nós não somos uma igreja cheia de pastores, nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Para isso que nós fizemos esses 4 dias. Foi para isso que nós tivemos a vigília aqui ontem, para que você possa ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que enquanto essas coisas estavam acontecendo, a Bíblia fala que o céu ficou tão maravilhado. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que os anjos vinham. Tem gente que já até se esqueceu dos anjos, mas eles existem. Jacó viu na escada que ligava ao céu, anjo subindo, e a igreja não vê mais anjo. A igreja é vazia, mas a igreja cheia do Espírito Santo ainda vê anjo. Anjo subindo e anjo descendo. Tem anjo aqui nesse lugar. Aleluia. A gente acredita nos anjos, a gente não fica desenhando anjo. A gente acredita nos anjos, a gente não fica pondo anjinho no quarto dos nossos filhos. A gente acredita nos anjos. Sabe para que serve anjo? Pergunta aí, sabe para que serve anjo? A Bíblia fala que anjos, está vendo porque a gente é vazio? Porque você não sabe o que você tem. Você não sabe a riqueza que você tem. Você, às vezes, sendo rico, você vive como pobre. A Bíblia fala que os anjos são seres espirituais a serviço nosso. Às vezes a pessoa maltrata lá um subalterno. Às vezes a pessoa lá pisa, né, naquele subordinado só para ser... só para dizer que manda, e nós abrimos mão de anjos que estão à disposição da nossa vida, irmão. É só você falar, e os anjos vão trabalhar ao teu favor. É só você pedir, e os anjos vão trabalhar na tua vida, e você vai ver anjo subindo, e anjo descendo. Você não vê, mas quando você ora, são os anjos que levam a sua orar. A Bíblia fala que eles recolhem nossas lágrimas sinceras diante de Deus em taças de para serem levadas até a presença de Deus.
O importante não é a taça de ouro. Essa taça de ouro, ela é simbólica. O que está dizendo? Está dizendo que os anjos prestigiam, valorizam as nossas dores, participam delas conosco, mas não podem resolver o nosso problema, porque quem resolve o nosso problema não são os anjos, mas é o nosso Deus, é Jesus. É Jesus que resolve os nossos problemas. Aleluia. Então essa igreja, ela estava cheia, não havia necessitado nela. Os que estavam no chão eram colocados não vai haver necessitados aqui, porque nós vamos cuidar uns dos outros, nós vamos orar uns pelos outros, e os que estão caídos vão se colocar de pé. Não vai haver perseguição para nos impedir, porque o Espírito Santo estará conosco, e Ele nos arrebatará, e cuidará de nós, e não haverá cadeia para os escolhidos de Deus. Muitos vão querer te prender, mas os anjos vão te soltar. No capítulo número 6 e no capítulo número 7, fala que existiu entre eles lá um homem chamado Estevão. Muitos aqui talvez não tenham nunca ouvido falar de Estevão. Estevão não era apóstolo. Mas não é porque ele não era apóstolo. Pergunta para quem ele fala: você é pastor? Fala aí, você é pastor? Fala aí, você é presbítero? Você é diácono? Pergunta aí, fala: o que você é? Perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? Ele falou: não sou. Tu és Samuel? Ele falou: também não. Então tu és Moisés? Ele falou: não. Aí fizeram essa pergunta para ele: então quem que você é? Tipo assim, você não é nada. Aí ele falou assim: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu só posso ir até o batismo com águas, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito. Aleluia. E a Bíblia fala que não houve, não haverá homem maior do que João Batista nesta, porque ele foi o profeta que apresentou Jesus. Quando Jesus vinha, foi ele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... Os outros profetas profetizaram a respeito, mas ele revelou Cristo. Maior que João Batista não haverá ninguém sobre a face da... Mas Davi tinha uns homens lá, que eram uns homens meio malucos, hein? E esses homens, eles eram tão malucos, que eles passaram a ser chamados os valentes de Davi. Existe uma turma que é meio maluco na igreja. Você conhece uns malucos na igreja? Você conhece uns malucos que enfrentam enfermidade? Você conhece uns malucos que enfrentam resultado de exame, que a massa joga fora e vai para cima? Você conhece uns malucos que quando levanta um exército inimigo, ele nem se abala, porque ele sabe que ele tem um exército do céu? Não são tão grandes como João Batista, mas sabe como são conhecidos? Os valentes de Jesus Cristo. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Vai para cima! Vai para cima! A Bíblia fala que Estevão não era ninguém, mas diz aí no capítulo, de número 6 e o versículo de número 8, que muito embora ele não fosse ninguém, diga aí: eu não sou ninguém. Aí o capítulo 6, versículo 8 fala assim: Estevão não era ninguém, mas ele era cheio de
E por causa disso, mesmo ele não sendo ninguém, ele fazia prodígios e grandes sinais entre... É para você fazer. Quando alguém chegar assim para você, olha, mas estou com tanta dor de cabeça, o que você vai fazer? Você vai mandar tomar um Magnopirol. Quando alguém reclamar para você do marido, o que você vai fazer? Você vai mandar largar dele, matar ele. Isso você fazia até sexta, mas agora você está cheio do Espírito Santo. Agora, através da sua vida, Jesus vai fazer sinais e... Aleluia. Você não sabe o combate, a guerra que nós enfrentamos foram diversos pastores que disseram assim: essa semana não foi fácil, essa semana aqui perto de nós caiu poste, aqui na Getúlio Vargas. Quem sabe disso? Não sabe? Não viram? Sabe? O cara derrubou um poste lá na quarta-feira. Estourou o transformador aqui da esquina. Nós lutamos aqui contra as trevas, porque você não sabia, mas o diabo já imaginava o que ia acontecer aqui. O diabo já imaginava que desses 4 dias ia sair um exército para militar contra as trevas. E você faz parte dele, você é soldado dele, você está na milícia dele. Pisai na cabeça das serpentes e dos escorpiões. Aleluia. Estevão estava cheio da graça e cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que ele estava ali pregando a palavra e a multidão foi para cima dele. Talvez lá na empresa o pessoal vai para cima de você. Talvez lá no seu condomínio o pessoal vai para cima de você e vai te questionar. Não coloque isso como uma coisa anormal. Isso é normal, isso a gente enfrenta. E a Bíblia fala, olha lá, no versículo de número 54 do capítulo 7. Olha lá, que quando Estevão, para poder explicar para eles o que ele estava fazendo, Estevão pega o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 53, ele dá uma mensagem mais comprida do que a minha. Fala para o irmão, fala, eu achei que não tinha, eu achei que não tinha. Ele dá uma mensagem mais comprida que a minha, 53 versículos para poder explicar a obra que ele estava fazendo ali. E diante do que ele explica, olha o versículo 54. Ouvindo aqueles todos ali que estavam, ficaram enfurecidos no seu coração e rilhavam os dentes contra... Diga assim, ficaram enfurecidos. Fala assim, pessoal lá em casa ficou enfurecido. Pessoal lá no trabalho começou a rilhar os dentes. Fala aí, lá no trabalho rilhava os dentes. Fala, os meus amigos estão enfurecidos. Eles queriam que eu fosse para o carnaval, eles queriam que eu fosse para algum clube, mas eu disse que eu vinha para a igreja. Eles falaram que eu estou maluco, eles falaram que eu estou fanático, eles falaram que eu estou tomado de um espírito diferente, estranho. Mas diante disso, a sua resposta é esta: mas Estevão, diante disso, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus que estava à sua direita. Irmão, não olha para os nervosos não. Não olha para os aborrecidos não. Não olha para os chateados não. Não olha para os problemáticos não.
Quem está cheio, olha para onde? Aleluia. E o que você vai ver lá? Você vai ver um Deus grande, você vai ver um Deus poderoso, e sentado do lado dele, um que é conhecido na terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E a Bíblia fala que por causa disso Estevão foi apedrejado e morreu. Fala para quem está falando, ó, crente cheio morre. Fala aí, crente cheio morre. Não pense que é porque você está cheio que crente cheio morre. Mas morre cheio. Fala aí, morre cheio. Morre cheio. Morre cheio. Eu já vi gente falar assim: olha, quando eu morrer, eu quero morrer de barriga cheia. Os crentes falam assim: quando eu morrer, eu quero morrer cheio do Espírito. Quem morre vazio vai para baixo, e quem morre cheio vai. A Bíblia fala que ele foi apedrejado. Versículo 58 fala que lançaram fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Já ouviu falar? Saulo estava lá, incitando a turma: mata ele, acaba com ele. Não, segura aqui, pode botar a tua capa, tomo conta. A Bíblia fala que ele ficou tomando conta da capa de todo mundo ali, enquanto todo mundo o apedrejava. E diz a Bíblia, versículo 59, que eles apedrejavam a Estevão, enquanto que Estevão invocava e dizia: Senhor, recebe o meu. Aleluia. Essa é a diferença entre o vazio e o cheio. O vazio tem medo da morte. O cheio sabe que não morre mais, mas vive para sempre. Aleluia. Você entendeu? O cheio sabe que não morre, mas vive para. Então a Bíblia fala que, então ajoelhando-se, ele se esvaziou, clamando em alta voz: Senhor, não lhes impute este. Fala assim para quem está, igual você quando alguém te dá trabalho, fala aí, igualzinho, fala aí. Igualzinho você quando alguém te incomoda, é isso aí que você fala: Senhor, não impute esse pecado nessa criatura. Fala a verdade. Vaziozinho, igual o Estevão, fala a verdade. Hã? A gente não manda ninguém para o inferno, manda? Não. A gente não quer que ninguém morra, quer? Não. Aleluia. É disso que nós temos que se esvaziar, irmãos. E vamos. Não vamos conseguir ser perfeitos por hora, mas um dia seremos. Aleluia. Então a Bíblia fala que, diante disso, ali prostrado, ajoelhado, não imputes a eles este pecado, e com estas palavras ele morreu. Morreu? Com estas palavras ele. Não tem diferença. Quem é que dorme aqui? Quem é que dorme aqui? Quem dorme? Quem dorme? Quem dorme? Quem dorme? Você dorme? Então não tem diferença. Para nós não tem diferença. Eu fui dormir hoje, era 4 horas. E levantei, era perto das 11 horas.
Então eu fui dormir cansado, deitei na cama e logo peguei não tinha compromisso, fui até o arroz secar. Quando deu 11 horas, o Espírito Santo falou: ei, acorda. Acordei tranquilo. A Bíblia fala que assim será esse monstro chamado morte para nós. A única diferença é que nós vamos dormir mais um. Tem gente que gosta. Tem gente que é difícil tirar da cama. Tem gente que tem que arrancar lençol. Tem gente que você tem que chacoalhar, tem que ameaçar, tem que falar que o prédio está caindo. Então quer dizer que não tem diferença nenhuma para alguns. Não é verdade? Então a morte para nós vai ser isso. Eu costumo sempre me corrigir quando eu vou falar que alguém entre nós assim morreu. Ninguém entre nós morre. A gente, um soninho um pouco maior. E quando Jesus voltar, a gente vai acordar. Quem que vai acordar a gente? Jesus. Não vai ser o cachorro latindo, não vai ser o demônio espetando, o fogo do inferno queimando. Jesus vai nos acordar. É até bom você colocar no seu celular uma trombeta para já começar a ensaiar. É porque é isso que nós vamos ouvir. Bota lá, vê se acha uma trombeta e bota lá. Aí você vai acordar amanhã e falar assim: estou sendo arrebatado. Mesmo nós vamos ser acordados assim. Estevão a dormir, porque ele estava cheio do Espírito. Para finalizar, vamos finalizar. Para finalizar, no capítulo 8 vem uma grande perseguição. Aí a Bíblia fala que no capítulo 8 os apóstolos, eles permaneceram ali. Os apóstolos permaneceram, mas a turma sumiu. Foi uma turma que sumiu. Foi um para cada canto. E a Bíblia fala que os apóstolos permaneceram ali, cheios do Espírito Santo. Então diz a Bíblia que Felipe, um dos que estavam cheios do Espírito Santo, foi para Samaria. E lá em Samaria, ele começou a pregar o Evangelho. E ele, cheio do Espírito Santo, ele conseguiu ganhar toda aquela cidade para Jesus Cristo. Irmão, você vai começar a ganhar alma para Jesus agora. Você vai começar a trazer gente para a igreja, e as pessoas vão começar a aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro, também cheio do Espírito Santo, quando ele pregou a primeira mensagem, a Bíblia fala que mais de 3.000 almas aceitaram Jesus naquele dia. Nós também fomos cheios do Espírito Santo aqui. Quando nós pregarmos, almas vão se render na presença do Senhor. Nós não vamos só falar em língua, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Filipe falou, ganhou a cidade inteira. Quando chegou lá, avisaram Pedro e João: Pedro, João, olha, a cidade de Samaria já não tem mais ninguém para se converter lá, todo mundo crente. Até um certo mágico que tinha lá, que dava trabalho, até o mágico se converteu. Aí Pedro e João foi lá, chegaram lá, ele viu que eles estavam convertidos, mas eles ainda estavam vazios. E aí eles perguntaram assim: escuta, vocês já foram batizados? E eles disseram: sim, nós já fomos batizados nas águas. E aí Pedro e João disseram assim: e no Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Aí Pedro e João estenderam as mãos e foi abençoando, e eles foram sendo cheios do Espírito Santo. Aleluia!
Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque vazio gera mas cheio gera. Você não vê, ó, gente cheinha, o filho é cheinho. Gente magrinha, o filho é, não dá nem para ver quase. Gente vazio do Espírito gera gente vazia do Espírito. Mas gente cheia do Espírito gera gente cheia do. Você vai gerar gente cheia do Espírito Santo. Tem uma notícia para você: acabou a sua folga. Quem está cheio aqui? Quem está cheio aqui? Quem está cheio aqui? Então é para gastar. É para gastar. Você está cheio para gastar, você está cheio para trabalhar, você está cheio para fazer, para Deus te usar e te abençoar, e você transformar essas coisas. Pastor, mas eu vou gastar tudo que eu tenho. Não se preocupe, porque aquele que deu dá mais, aquele que deu dá mais, aquele que deu dá mais. Então a Bíblia fala que eles foram batizados com o Espírito Santo. Você pode fazer isso, irmão. O que Pedro e João disse? O que você quer, eu não. O que as pessoas querem, nós não. Mas o que nós temos, nós recebemos de graça. E de graça nós também oferecemos. Amém, irmãos? Para encerrar, vira a página aí da sua Bíblia, no capítulo 9, depois em casa você continua lendo, você vai ver o que eles fizeram cheios do Espírito Santo. Eles curaram enfermos, até ressuscitaram uma morta chamada Dorcas. Quem já ouviu falar? Ressuscitaram. Mas no capítulo 9, acontece algo tremendo naquele lugar. Lembra daquele rapaz chamado Saulo, que aplaudiu o pedrejamento de Estevão? Ele era um dos principais que conspirava contra os cheios, contra os da fé. Prendia, encarcerava, perseguia. Um dia ele pede carta para ir numa viagem com essa finalidade, para arrasar uma região aonde os cheios estavam divulgando a palavra. E ele vai com uma comitiva, com uma carta para poder prender. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho, aleluia, pode ter gente importante nesse mundo, pode ter gente forte nesse mundo, pode ter gente que manda nesse mundo, mas existe um que é mais valente. Existe um que é mais poderoso, que manda no céu, manda na terra, manda em todo esse universo que nós vivemos. E a Bíblia fala que ele se colocou no caminho de Saulo. Saulo não viu, está vazio. Quem está vazio não vê Jesus, mas quem está cheio logo percebe. Eu vejo ele aqui, eu sinto ele aqui. Recanta lá, machou, eriganda lá, machou, decanta, né? E Saulo vai, e a Bíblia fala que o cavalo de Saulo vê Jesus, mas Saulo não vê. O cavalo empina, derruba Saulo, e Saulo, quando cai, só vê a glória de Jesus. E uma voz bem clara que dizia para ele: Saulo, Saulo, onde você pensa que vai? Pergunta para quem está do seu lado, fala: onde você pensa que vai? Jesus perguntou para ele: por que tu me persegues? E aí Saulo se esvaziou rapidinho e disse assim: quem és tu, Senhor? E Jesus então se apresentou para ele e disse: eu sou Jesus, a quem tu
Mas talvez ele, não está escrito, mas ele talvez questionou, dizer assim: mas eu nem te conheço, eu nunca te persegui. Eu tenho perseguido uma turma aí, tenho perseguido uns crentes aí. Tem gente que acha que persegue a gente, tem gente que acha que persegue a igreja. Mas quando alguém te persegue, essa guerra não é tua, essa guerra é dele. Aleluia! Porque você não está cheio de você, você está cheio dele. Você não trabalha para você, você trabalha para ele. E a Bíblia fala que ele ficou tão vazio, que ele perdeu até a visão. E aí Deus chega para Ananias e fala assim: Ananias, vai lá na rua direita. Não é aqui em São Paulo não, tá? Vai lá na rua direita, tem um homem chamado Saulo. Saulo? Vai lá e põe as mãos sobre ele e ora. Mas vou nada. Saulo. Jesus disse para ele: já está dominado, está vazio. Está vazio. A pessoa chega na igreja de que maneira? Vazio. Saulo foi lá. Ananias foi lá. Quando Ananias foi bater na porta, os anjos já avisaram Saulo: está chegando. Está chegando aí um homem que vai colocar a mão sobre a tua cabeça. E Ananias entrou. E quando entrou, disse assim para ele: irmão Saulo. Já não era mais perseguidor, já era irmão. Fala para quem está do seu lado, falou: ô irmão, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Você vai ver muito perseguidor virar irmão. Você vai ver muita gente que te beliscava, te dá paz do Senhor. Você vai ver muita gente que te caluniava, te dá paz do Senhor Jesus. E Ananias disse para ele: Saulo, você está tão para baixo, hein? Quem te viu e quem te vê, hein? Fica aí de pé, vai. Fica de pé que é para encher melhor. Saulo ficou de pé. Ananias pôs a mão sobre ele e fez uma oração. E a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele. A visão voltou. E quando a visão voltou, Saulo percebeu que ele já não era mais Saulo, mas agora ele ia ser Paulo. Percebeu que você mudou? Você percebeu que você mudou? Você já não é mais quem era, você é outro, você é outra. Agora você já não é mais aquela pessoa que tinha um nome de registro civil nesta terra. Agora você é uma pessoa que tem um nome que está escrito lá no céu. Pega a sua Bíblia, vamos encerrar o último capítulo de Atos Apóstolos, vai lá. Último capítulo de Atos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 31. Versículo de número 30 e 31. Fala assim a palavra de Deus: eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Capítulo 28, versículo 30 e 31. Diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. E para aí, a Bíblia fala que esse Paulo, ele estava preso, mas numa prisão domiciliar. Ele aluga uma casa e fica lá durante 2 anos mais. E ele continua pregando, ele continua ensinando. Só que agora ele já não era mais aquele homem vazio. Se tornou um homem cheio, e foi cheio até o final.
Diga para quem está do seu lado, fala, é para ir cheio até o final. Aleluia. E para expressar o que ele sentia, no fim da sua vida ele diz assim: combati o bom, acabei a minha, mas guardei a. Seja cheio de fé, seja cheio de fé. Cheio de fé, 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 prega o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios, aleluia, repreenda o maligno, aleluia, cheio de fé. E olha aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos é o 5º evangelho. Nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, e nós temos Atos dos Apóstolos, que é conhecido como o evangelho do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é o único dos evangelhos que não termina colocando um amém. Amém quer dizer o quê? Ponto final, assim seja. Mateus termina com amém, os outros terminam com amém, mas Atos dos Apóstolos não tem, por quê? Porque não acabou, agora está sendo escrito por nós, está sendo escrito por mim, está sendo escrito por você, é para mim, é para você, é para os nossos filhos, é para tanto quantos crerem. Aleluia! Fica de pé, vai ficando de pé, vai aplaudindo Jesus, aleluia, aleluia. Curai os enfermos, pregai o evangelho, deixa Deus operar, deixa Deus agir. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tanta bondade, pela generosidade do teu coração, que foi derramada sobre as nossas vidas em forma de bênção, em forma de cura, em forma de libertação. Pai, só nós sabemos o que o Senhor fez na vida de cada um de nós aqui, Senhor, e nós queremos te agradecer, Pai, porque nós estamos cheios da tua palavra, nós estamos cheios do teu Espírito Santo, nós estamos cheios de vida, cheios de alegria, e te pedimos para que o Senhor possa estender tuas mãos sobre nossas vidas e nos conservar desta maneira, debaixo do sangue, debaixo da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, abençoa teu povo, para que o teu povo possa agora colocar em prática, meu Deus, e espalhar para esse mundo, sair, meu Deus, daqui como um semeador saindo a semear a tua palavra, a libertação, a cura, porque no teu nome nós podemos, tudo é possível aquele que crê, Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja agora e para todo sempre com toda a igreja. Quem crê e recebe, diga comigo: amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, vencendo, vem Jesus, vamos aplaudi-lo, vamos glorificá-lo.